o crime e a prisão. O relatório do juiz de paz. Hoje, 3 de outubro de 1835, 1h da tarde. Nós, François Edouard Baldoin, juiz de paz do cantão de Aulnay, assistido por Louis Leandre Langiney, nosso escrivão. Há pouco, informados pelo senhor prefeito da comuna de Aulnay de um assassinato terrível que acaba de ser cometido na citada comuna de Aulnay, na aldeia chamada Lafauquerie, na residência do Sr. Pierre Margrin Rivier, proprietário agricultor ausente na casa, segundo nos disseram desde a manhã. Dirigimos-nos imediatamente ao referido domicílio, acompanhados do Sr. Prefeito de Aulnay e ainda dos senhores Morin, doutor em medicina, e Cordier, oficial da saúde pública, ambos residentes em Aulnay. Requisitados por nós, de conformidade com a lei, introduzimos em uma casa de um só pavimento, e apenas um cômodo, limitada ao norte pela estrada vicinal que vai de Aulnay a Saint-Aignan, iluminada ao sul por uma vidraça e uma porta, ao norte por uma porta envidraçada. Aí encontramos 3 cadáveres estirados ao chão. Primeiro, uma mulher por volta dos 40 anos, caída de costas em frente à chaminé, onde parece que estava ocupada no momento em que foi assassinada, cozinhando um mingau que ainda estava em uma panela sobre o fogão. Esta mulher está vestida de uma maneira habitual e despenteada. Tem um pescoço e a parte posterior do crânio cortados e feridos a cutelo. Segundo, um menino de 7 a 8 anos, vestido com uma blusa azul, calça e meias e sapatos, caídos de bruços. O rosto encontra o chão, tendo a cabeça fendida por trás muito fundamente. Terceiro, uma moça vestida de chita, meias sem sapatos nem tamancos, caída de costas, os pés sobre a soleira da porta que dá para o pátio na direção sul, o bastidor de fazer renda no colo, a touca de algodão e seus pés, e um grande punhado de cabelos que pareciam lhe ter sido arrancados no momento do crime. Ao lado direito do corpo, o pescoço profundamente feridos a cutelo. Parecia que essa infeliz jovem, trabalhava em sua renda perto da porta envidraçada oposta àquela onde caiu, pois seus tamancos ficaram perto da cadeira que ali se encontrava. Esse triplo assassinato parece ter sido cometido com um instrumento cortante. As vítimas chamam-se a primeira Victoire Brion, casada, esposa de Pierre Margrin Rivier, a segunda Julius Rivier, a terceira Victoire Rivier. Os 2 últimos filhos da primeira. Como a vindita pública designasse como autor desse crime um chamado Pierre Rivier, filho e irmão dos assassinados. Informamos desses acontecimentos ao brigadeiro da Gendarmeria residente de Menil-Ozof, depois de termos verificado
que o acusado fugia imediatamente após o crime que lhe é imputado, requerendo a esse funcionário para proceder imediatamente à sua busca e prisão, se possível. Solicitamos aos senhores Morin e Cordier que fizessem todas as operações que julgassem necessárias para assegurar e constatar as causas da morte, com o que concordaram depois de prestarem juramento exigido em tal caso, observando-lhe ser do domínio público que a mãe deveria estar grávida. Tendo os senhores médicos terminado as operações às quais assistiam, entregaram-nos os laudos que anexamos ao presente, depois de havê-lo rubricado e selado com o selo do Tribunal de Paz. Laudo dos médicos que constataram as mortes. Hoje, 3 de junho de 1835, nós, Theodore Morin, doutor em medicina, Thomas Adrien Cordier, oficial de saúde pública, domiciliados em Aulnay, dirigimos-nos por volta das 2 horas da tarde, por requisição do senhor juiz de paz do cantão de Aulnay e do senhor prefeito da aldeia de La Falterie, município de Aulnay, a casa do senhor Pierre Magrin Rivier. E tendo aí entrado, notamo-nos 3 cadáveres no seguinte estado. Primeiro, uma mulher que disseram-nos ser chamada Victoria Brion, mulher do citado Rivier, caída de costas, os pés apoiados na lareira e um pouco inclinados à mão direita ao lado do corpo, os dedos contraídos, a mão esquerda dobrada sobre o peito. As roupas em muito bom estado, salvo o penteado que consiste em uma touca de algodão. Estendida sobre a cabeça do cadáver, uma imensa quantidade de sangue encontrava-se espalhada em volta da cabeça. O pescoço do lado direito e a parte anterior, assim como o rosto, estão de tal forma despedaçados que as vértebras cervicais estão inteiramente separadas do tronco. A pele, os músculos do lado esquerdo sustentando ainda a cabeça, o parietal do lado direito está inteiramente despedaçado. O golpe prolongou-se na direção da parte mais alta do crânio, com tal violência que os ossos e os músculos parecem um mingau. Como a mulher estivesse grávida, procedemos à autópsia do cadáver a pedido da autoridade. A incisão feita e aberto o útero, encontramos um feto feminino, mais ou menos com 6 meses e meio de gestação. O estômago, tendo sido aberto, apresentava-se completamente vazio. Não levamos mais longe nossas pesquisas, a causa da morte estava positivada, pois, como sabemos, a cabeça encontrava-se quase separada do tronco. A morte deve ter sido instantânea, uma vez que as jugulares e as artérias carótidas tinham sido cortadas. Segundo, na extremidade do cadáver que acabamos de descrever, encontrava-se uma criança de 7 a 8 anos. Disseram-nos ser Jules Rivier. Está deitado com o rosto contra o chão, ainda vestido, a cabeça no meio de uma enorme quantidade de sangue. Nota-se na lateral e na posterior largas, profundas incisões que penetravam violentamente a parte anterior do cérebro em diversos sentidos, assim como numerosos golpes que devem ter atingido o cerebelo, visto que a abóbada craniana podia ser facilmente destacada. Um golpe foi
igualmente desferido sobre a nuca e sem ter lesado as vértebras cervicais, ainda outros golpes foram igualmente desferidos sobre os ombros e atravessaram a blusa e as outras roupas. De resto, esses últimos ferimentos não oferecem por si uma gravidade. Não achamos necessários proceder ao exame da cavidade pélvica e torácica pois a causa da morte estava positivada, visto que o cérebro e o cerebelo, tendo sido destruídos, as artérias que percorrem foram inteiramente partidas. Terceiro, ao sul da casa e próximo ao cadáver que acabamos de descrever, encontra-se uma mocinha de aproximadamente 18 anos, caída de costas, calçada apenas com as meias, seu bastidor de fazer renda ainda sobre o lado esquerdo e as roupas em desordem, a cabeça descoberta, os cabelos desfeitos, foram puxados e vê-se uma certa quantidade deles a seus pés. Os braços estão quase cruzados sobre o peito. O lenço e o peitilho foram arrancados, o que prova que a vítima ofereceu resistência ao assassino. No lado direito do pescoço encontram-se duas grandes e profundas incisões. A primeira inferior cortou não só a pele e os músculos, mas também a artéria carótida. A segunda vértebra cervical foi inteiramente separada. Ainda dessa primeira incisão, encontram-se igualmente várias outras na mesma direção que, apesar de profundas, foram interrompidas pelo ramo ascendente do maxilar inferior. O rosto está sulcado em diversos sentidos por largos e profundos ferimentos. O maxilar inferior encontra-se quase separado na direção da sínfise do queixo. O maxilar superior encontra-se igualmente partido por um golpe que, dirigindo-se à parte de cima das órbitas, quase atingiu o cérebro. E uma incisão oblíqua da direita sobre a esquerda separou inteiramente as fossas nasais. De acordo com essas observações, pensamos que esses diversos ferimentos, a maior parte deles mortal, tornaram inútil a autópsia desse cadáver. É quase certo que os ferimentos tenham sido causados por um instrumento agudo e cortante. O presente laudo, encerrado e fixado no dia, mês e ano acima, e que atestamos sincero e verídico em todo o seu conteúdo, foi enviado ao Sr. Juiz de Paz imediatamente após nossas operações. Seguem as assinaturas. 3. Depoimento das testemunhas do crime perante o Juiz de Paz. Marie Rivier, 74 anos. Hoje, entre 10h30 e meio-dia, estando à porta de minha casa, que, como vem, dá para ver o mesmo pátio da casa onde foi cometido o crime, do outro lado do referido pátio, à esquerda havia esta mocinha Victorie Rivier, na porta que dá para o nosso pátio, e seu irmão a segurava pelos cabelos. Ela parecia querer escapar. Tendo-me aproximado deles, Pierre Rivier segurava uma foice na mão, que erguia sobre sua irmã. Gritei: "Ah, desgraçado, que você vai ver!" Tentando imobilizar-lhe o braço, mas no mesmo instante ele desfechou sobre a cabeça de sua infeliz irmã vários golpes que a fizeram cair morta a seus pés. Tudo isso passou em menos de 1 minuto. Ele fugiu pela porta que dá para o caminho vacinal em direção ao burgo de Almey. No mesmo instante, botei
a cabeça para dentro da casa e percebi os cadáveres de sua mãe e seu irmãozinho. Perdi a razão e comecei a gritar: "Meu Deus, que desgraça! Meu Deus, que desgraça!" Várias pessoas acorreram, mas todos os que moram nas casas de nosso pátio estavam ausentes no momento. Jean Postel, 50 anos, criado da casa do Sr. Leo. Perto do meio-dia de hoje, voltando de colher forragem que carregava sobre a cabeça, escutei a viúva Pierre Rivière gritar: "Ah, meu Deus, que desgraça! Ah, meu Deus, que desgraça!" No mesmo instante, também ouvi outra voz que eu não conhecia gritar: Eles estão todos mortos." E chegando perto da porta, avistei o chamado Pierre Rivière. Ele segurava uma foice ensanguentada na sua mão, ensanguentada, e sua mão também assim estava. Ele me disse, indo na direção da cidade: "Tome cuidado para que nada aconteça à minha mãe." Escutei essa recomendação sem entendê-lo bem, mas tão logo tomei conhecimento do assassinato cometido. Achei que era sua avó que ele queria falar. Victoire Amélie Leroux, mulher de Jean-André, 40 anos. Hoje, por volta do meio-dia, estando para entrar na casa do meu irmão, que ficava à frente do Sr. Pierre Margrin Rivière, notei o chamado Pierre Rivière, filho do primeiro, que saía da sua casa pela porta envidraçada que dá para a estrada rural, dirigindo-se ao burgo de Aulnay. Ele segurava uma foice ensanguentada. Passando perto de mim, disse-me: "Acabo de livrar meu pai de todas as suas infelicidades. Sei que me matarão, mas isso não importa." Acrescentou: "Recomendo-lhe minha mãe." Quarto. Relatório do rei em Vire. Nós, procurador do rei, junto ao Tribunal Civil de Vire, informados pelo clamor público de que um crime de assassinato acabava de ser cometido na comuna de Aulnay, para lá seguirmos sem demora com o tenente da gendarmaria, depois de ter informado ao senhor juiz de instrução de nossa ida, e lá procedemos como segue. Tendo o senhor juiz de paz de Aulnay, como nos comunicou, constatando a materialidade do crime em seu relatório da antevéspera, concluímos ser indispensável proceder a um inquérito a esse respeito, pois seu objetivo tornara-se a essa altura inútil. Considerando, entretanto, que as provas mais evidentes confirmaram que o chamado Pierre Rivière, de 20 anos, lavrador em Aulnay, matou violentamente, primeiro, Marie-Anne Brion Rivière por casamento, segundo, sua mãe, Marguerite Rivière, terceiro, Jules Rivière, seu irmão e irmã, ocupamo-nos antes de tudo das medidas necessárias para garantir sua prisão. Por conseguinte, pedimos aos prefeitos das comunas de Aulnay, Roucamps e Pless e outras circunvizinhanças para colocar de prontidão certo número de guardas nacionais encarregados de tomar parte na prisão do chamado Pierre Rivière. Feito isso, dirigimo-nos à aldeia de Faltry, onde reunimos as seguintes informações sobre o chamado Pierre Rivière.
achamos ser conveniente escutar sem juramento o pai e a avó e uma das irmãs do acusado, e aqui está um resumo de suas declarações. Pierre Rivière foi desde a infância motivo de aflição para sua família. Estava obstinado e taciturno. A companhia, mesmo de seus pais, era-lhe aborrecida. Jamais mostrou por seu pai ou sua mãe a afeição de um filho. Sua mãe, mais do que ninguém, era-lhe odiosa. Ele experimentava às vezes, ao aproximar-se dela, como em um movimento de repulsa e frenesi. Pierre Rivière tinha de resto, em todos os hábitos de vida, essa clareza de caráter que despertava sua família, que desesperava sua família. Havia quem lembrasse de tê-lo visto em sua infância, ter prazer de esmagar passarinhos entre duas pedras ou perseguir crianças de sua idade com instrumentos com que as ameaçava de morte. Às vezes escapulia da sua casa, de seus pais, e procurava um local retirado nas pedreiras, onde passava a noite. De volta de suas excursões noturnas, dizia ter visto o diabo e com ele ter compactuado. Nota-se sempre sua aversão pelas mulheres. Em dados momentos falava sozinho, animava-se e exaltava-se. À medida que crescia, dedicava-se com ardor à leitura de certos livros, e a sua memória eram-lhe extremamente útil em suas leituras. Em suas leituras. Parece que em certa época passava a noite lendo algumas obras filosóficas. Da irreligião passou a uma grande religiosidade, ou pelo menos as práticas aparentes da devoção. O jubileu que teve lugar há 2 anos parece ter operado essa transformação. Seu pai surpreendeu-o à noite lendo o Catequismo de Montpellier, obra que o senhor cura de Aulnay lhe havia emprestado. Durante o ano que acaba de escoar-se, comungou 2 vezes e fez na Páscoa. No sábado, dia 30 do mês passado, usou suas roupas de festa e no dia no dia do crime, depois de ter trocado 3 vezes de roupa, vestiu-se como aos domingos. Vendo isto, sua avó disse-lhe: O que é afinal que você pretende? Ao que ele respondeu: A senhora saberá essa noite. Nesta manhã, Pierre Rivière queixou-se de um grande mal-estar. Estava com náuseas, dizia ele. Solitário, feroz e cruel, eis Pierre Rivière encarado sobre seu aspecto moral, é, de certa maneira, um ser à parte, um selvagem que escapa às leis da simpatia e da sociabilidade, pois a sociabilidade era-lhe tão odiosa quanto a sua família. E ele perguntava a seu pai se não seria possível ao homem viver no mato de ervas e raízes. O estudo do físico Pierre Rivière oferece alguns traços dignos de nota. Ele é de pequena estatura, a testa é estreita e achatada, as sobrancelhas negras são arqueadas, sua cabeça está sempre inclinada para baixo e o olhar oblíquo parece encontrar um outro olhar, como se estivesse com medo de trair o segredo de seus pensamentos. Seu andar é sacudido e saltitante, mais parecendo estar pulando do que andando. Depois de ter cometido o crime, Pierre Rivière não se apressou em fugir, saiu impassível,
apresentou-se com toda a calma e as mãos tintas de sangue a 2 pessoas às quais falou: acabo de libertar meu pai, agora ele não será mais infeliz. E caminhou em seguida tranquilamente como se nada houvesse acontecido, sua foice gotejante de sangue. Essas são as informações que reunimos no local do crime na presença do Sr. Juiz de Paz de Aulnay, o Sr. Morim, médico e membro do Conselho Municipal, do Sr. Angot, coletor de Aulnay, o capitão da Guarda Nacional, e do Sr. Benoit, tenente da Gendarmaria, que juntamente conosco assinaram o presente laudo a 5 de junho de 1835. Seguem as assinaturas. Considerando que, após haver encerrado o nosso relatório, fomos informados de que Pierre Rivière fora visto nos bosques de Fontenelle, fizemos comparecer o Sr. Charles Denning, que, depois de ter prestado juramento de dizer somente a verdade, ele fez a seguinte declaração: a Sra. Guillemette, chamada Sra. Hamad, então de Everice, disse-me ter falado com um indivíduo que deu detalhes minuciosos sobre o assassinato cometido na aldeia de La Fauterie. Segundo as informações que foram dadas pelo Sr. Villemette e a filha de Bonnet-Maisson, este indivíduo não é outro que não o chamado Pierre Rivière. Seguem as assinaturas. 5. Sinais particulares de Pierre Rivière, acusado de assassinato. O procurador do rei da circunscrição de Ville convida os senhores oficiais de polícia judiciária a fazerem buscas mais ativas a fim de efetuarem a prisão do chamado Pierre Rivière, acusado de haver assassinado sua mãe, seu irmão e uma das suas irmãs. Aqui estão seus sinais particulares: 20 anos de idade, 5 pés de altura, cabelos e sobrancelhas negros, suíças negras e ralas, testa endireitada, nariz médio, boca média, queixo redondo, rosto oval e cheio, tez morena, olhar oblíquo, cabeça inclinada, andar entrecortado, vestido com uma blusa de fazenda azul, um gorro e botinas. Rivière não tem nenhum outro recurso, ele mendiga. Foi visto no dia 21 deste mês, no cantão de Flers, circunscrição de Donfort. Um mandato de prisão foi expedido contra Pierre Rivière, dia 10 deste mês, pelo juiz de instrução de Ville, e, em caso de prisão, ele deverá ser conduzido frente a este magistrado. Tribunal de Justiça, 23 de junho de 1835. O Procurador do Rei, Robert. Nota: o Procurador do Rei convida os senhores juízes de paz a transmitirem esses sinais particulares aos prefeitos e guardas rurais de seus cantões. 6. Carta do Prefeito de Aulnay e Procurador do Rei. Aulnay, 24 de julho de 1835. O Senhor Procurador do Rei. Senhor Procurador do Rei, tenho a honra de enviar-lhe incluso o relatório que acaba de me ser remetido pelo guarda rural de meu município, no momento de seu regresso da perseguição ao assassino Pierre Rivière, sobre a qual havia-lhe informado por minha carta do dia 22 do corrente. Esta diligência foi infortuita, se bem que efetuada com todo o ardor possível,
para se conseguir a prisão do chamado Rivier. Se a gendarmeria de Flers tivesse sido suficientemente informada desse acontecimento, tudo levaria a crer que ele teria sido preso, já que se expôs diante da porta de um taberneiro próximo do burgo de Flers, no mínimo durante 3 ou 4 horas, lendo um livro que tinha nas mãos. O aspecto do homem não fazia suspeitar que ele tivesse sido capaz de cometer o assassinato, somente tinham-no tomado por um homem alienado, de acordo com o que disse o povo quando foi posto a par da perseguição que lhe estava sendo feita. Agora que é conhecido na região, presume-se que não tardará a ser entregue à justiça. O prefeito de Aulnay, Harson. O relatório da Guarda Rural assinala que Pierre Rivier fora visto fora de Flers, na estrada de Domfort, por um vendedor de cidra. Ao longo das sebes e feno ele procurava o que comer. O filho do guarda campestre de Flers convidou-o para ir até sua casa para dar-lhe um pedaço de pão. Ele agradeceu repetidas vezes e depois aceitou. O rapaz perguntou-lhe de onde era, ele respondeu que era de toda parte, mas depois disse que ele era de Aulnay. 7º. Relatório do brigadeiro da gendarmeria de Langarnery, relatando a prisão de Pierre Rivier. Hoje, dia 2 de julho de 1835, 5 horas da manhã, nós, Courtois, brigadeiro da gendarmeria da localidade de Langarnery, departamento de Calvados, abaixo assinado, certificamos que, estando na estrada de Langarnery, encontramos um indivíduo que nos pareceu suspeito. Aproximando-nos dele, perguntamos de onde era. Ele respondeu que de toda parte. Onde você vai? Deus me guia. Tendo examinado, reconhecemos nele o chamado Pierre Rivier, da comuna de Aulnay, assassino da sua mãe, seu irmão e sua irmã, pois correspondia aos sinais particulares enviados por nossos chefes, que foram emitidos pelo Tribunal de Vire, a 10 de junho de 1835, incluindo o mandato de prisão contra o citado Rivier. Tendo-o preso, conduzimos-lo à nossa caserna e perguntamos o seu nome, prenome e endereço. Ao que respondeu chamar-se Rivier Pierre, residindo em Aulnay. Tendo-lhe sido perguntado por que havia matado a mãe, respondeu que ela pecara diante de Deus. Tendo igualmente sido perguntado por que matara seu irmão e sua irmã, disse que pecaram ficando em companhia da sua mãe. Ele trazia consigo um pedaço de madeira e uma corda amarrada a 2 extremidades, em forma de arco, e um outro pedaço de madeira à guisa de flecha, tendo um prego em uma das suas extremidades. Encontramos em seu boné um porte de armas liberado a 30 de outubro de 1829 para Lefebvre Jean Denis, residente de Bisgues,
O citado Rivier declarou havê-lo encontrado na estrada de Jurques, perguntando o que fez da foice que usou para cometer o crime. Disse tê-la jogado em um campo de trigo não longe de Aulnay. Depois disso, colocamos em nossa sala de segurança para ser conduzido perante a quem de direito ele 2 facas, um canivete, um bastão de enxofre e um pedaço de barbante. Langaneire, dia e ano acima. Seguem as assinaturas. 8. Carta do Procurador do Rei em Falácia. Ao Procurador do Rei em Vire. 3 de julho de 1835. Senhor Procurador do Rei, tenho a honra de informar-lhe que o chamado Pierre Rivier, de quem o senhor enviou-me sinais particulares, foi preso ontem em um dos municípios de nossa circunspecção. Ele encontra-se hoje na casa de detenção. Mal chegou, procurou escapar. Mas as medidas foram tomadas para prevenir e impedir esta evasão. Ele trazia consigo vários objetos. Viu esta manhã, mas ele não quis responder nenhuma das perguntas que lhe fiz. Vou requerer sua apresentação perante o senhor, assim como o transporte dos objetos com os quais Rivier foi preso. Pelo Procurador do Rei, Renaud, substituto. 9. Artigos de jornais. Pilote do Calvados, 5 de junho de 1835. Escreveram-nos em Aulnay, às margens de Odon, ontem, 3 de junho. Um acontecimento, ou melhor, um crime medonho, um triplo crime, acaba de semear o pavor em nossa localidade. Um senhor Rivier, carreteiro, não se dava muito bem com sua mulher, de gênio difícil, e que não queria mais viver com ele. Em consequência de suas tempestades domésticas, os esposos Rivier viviam separados, e dos 5 filhos resultantes de seu casamento, a mulher ficou com 2 e o marido com 3, dos quais o mais velho é autor do crime que lhes relato. Esse jovem, que há algum tempo, segundo dizem, parecia não gozar de todas as faculdades mentais, bem pouco desenvolvidas, aliás, vendo o pai ser salvo de aborrecimentos contínuos por parte da mulher e querendo desembaraçá-lo disso, dirigiu-se esta manhã à casa de sua mãe e, armado com sua foice, matou-a. Esta mulher estava grávida de 7 meses. Depois lançou-se sobre sua irmã de 18 anos e depois sobre o irmãozinho de 7 anos e massacrou-os. A mãe deste furioso tinha a cabeça quase separada do tronco. Depois de ter cometido esse triplo assassinato, o criminoso fugiu. Mas é provável que, no momento em que vocês receberam minha carta, ele já tinha sido preso. Ele tem 20 anos de idade, enquanto o filho executava sua atroz resolução. Seu pai, que é estimado na região, estava no campo trabalhando. A autoridade local, tão logo foi informada do crime, dirigiu-se à aldeia de La Fauquerie, teatro dessa cena assustadora, e redigiu seu relatório. Artigo reproduzido mais ou menos palavra por palavra na Gazette des Tribunaux, 8/9 de junho de 1835.
Pilote do Calvados, 7 de junho de 1835. Apesar das buscas feitas na região em que vive o chamado Rivier, cujo triplo crime cometido quarta-feira pela manhã, já relatamos o culpado não pôde ser entregue à justiça. Certamente ele se terá refugiado no bosque que contorna Aulnay, onde a necessidade o fará sair, e não pode evitar ser preso a qualquer momento. Pilote do Calvados, 18 de junho de 1835. Até agora, a prisão do rei Rivier, a prisão do jovem Rivier de Aulnay, autor do triplo assassinato de que tivemos ocasião em falar, ainda não foi efetuada. Fala-se que foi encontrado há alguns dias em uma comuna nos arredores de Aulnay por um vendedor de peixe que os teria reconhecido e dado parte desse encontro aos agentes da força pública. Porém, muito tarde para tornar-se a prisão possível, não fazemos mais que relatar um boato. Na região, muitas pessoas acham que este miserável matou-se e que a qualquer dia desses acharão seu cadáver em algum tanque. Pilote do Calvados, 5 de julho de 1835. O chamado Pierre Rivier de Aulnay, autor do triplo assassinato do qual já tivemos ocasião de falar, foi detido anteontem, 2 de julho, pela Brigada da Gendarmeria de Langaneire. Ele havia munido, no momento de sua prisão, de um arco e uma flecha, 2 facas e um canivete. Foi encontrado também com ele um bastão de enxofre. Jornal de Falaise, 8 de julho de 1835. Pierre Rivier de Aulnay, assassino de sua mãe, seu irmão e sua irmã, foi preso em Langambery pela Brigada da Gendarmeria quinta-feira e foi levado no mesmo dia para sua prisão de Falaise. Esse homem viveu durante um mês nos bosques e nos campos. Parece que comprou pão durante alguns dias, com algumas moedas que trazia consigo na hora do crime. Depois alimentou-se de ervas, folhas e frutos selvagens. Declara que passou 3 dias e 3 noites no bosque de Cingales antes da sua prisão. Fabricou um arco e uma flecha com os quais tentava matar pássaros, mas não conseguiu atingir nenhum. Este arco foi encontrado com ele no momento da prisão. Ele diz ter cometido o crime por ordem do réu. Que Deus Pai lhe apareceu em meio a seus anjos, que ele estava resplandecendo de luz. Que ele lhes disse para o fazer e prometeu não abandoná-lo. Não demonstra nenhuma emoção, nenhum arrependimento à lembrança do seu crime. Diz que era necessário que isso acontecesse. Segundo ele, planejou com antecedência a execução e afiou seu machado vários dias antes, esperando que o momento chegasse. Ele finge acreditar que será posto em liberdade e reconduzido ao bosque. Rivier é de altura mediana, moreno, tez queimada, baixa os olhos de maneira sombria e parece temer olhar à frente os que lhe falam. Responde a tudo por monossílabos. Suas respostas demonstram o fanatismo ou a loucura, mas em caráter grave. É um iluminado frio. Diz que lia muito, notadamente livros religiosos,
citou o Catequismo de Montpellier, que seu cura lhe emprestou, como sua principal leitura. Seguia escrupulosamente os ofícios da igreja, não brincava com os jovens da sua idade, não tinha nem desejava ter amantes, come muito agora como um homem que sofreu de muita fome. Seu sono parece ser calmo e sua alma sem remorsos. Tais são as observações que pudemos fazer em Falácie sobre este personagem, que é um monstro de nossa época. Se o ato cruel que cometeu não é resultado de uma perturbação no cérebro, ele partiu esta manhã para Vire, onde a instrumentação que lhe diz respeito está quase terminada. Será provavelmente julgado na próxima sessão do Tribunal do Júri de Calvados. Artigo reproduzido em grande parte na Gazeta dos Tribunais, 18 de julho de 1835.